princípio espiritual que o Senhor quer nos transmitir. Amém e amém. Irmãos, a mensagem de hoje é sobre reino de Deus, mas antes de eu começar a falar sobre o reino, eu queria ilustrar com algo, aproveitar que eu estou trazendo os irmãos, de certa forma, aqui para dentro da minha casa, não é? Para mostrar algo de muito particular nosso, algo de muito particular meu, que eu queria dividir com os irmãos, é algo que eu não costumo mostrar, não é? Aqui da nossa particularidade, mas para que os irmãos entendam com clareza o princípio espiritual que está em um versículo que eu vou ler mais para o final da mensagem, vou passar a maior parte aqui da nossa mensagem ilustrando isso. Eu quero mostrar algo para os irmãos. Eu estou gravando esse vídeo de madrugada, a minha família está toda dormindo, né? A Jennifer está dormindo aqui do meu lado, está dormindo mesmo. E as crianças também estão dormindo. Eu preferi isso para a gente ter esse momento de silêncio, né? Para melhorar aqui o áudio. Mas eu quero mostrar algo. Não são a arte abstrata das crianças aqui no fundo. Eu tentei achar uma parede que não esteja ainda desenhada, mas não consegui, não é? No vídeo de domingo eu botei até o mapa do Brasil atrás, assim, para dar uma disfarçada, né? Para dar uma cara de cenário. Mas hoje eu resolvi fazer uma coisa bem natural mesmo. Estou sem óculos porque o reflexo do celular fica brilhando, atrapalha aí a gente se comunicar bem, né? E o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é esse caderninho aqui. Não costumo mostrar isso para as pessoas, tá bom? Só vou mostrar hoje porque eu entendo que vai servir para ilustrar uma coisa que pode mudar a vida de muita gente. Amém? O que é isso aqui? Isso aqui, meus irmãos, é o meu caderno de oração atualmente. Chega um momento que eles vão enchendo, né? E quando enche eu vou e pego outro. Como é que ele funciona? Eu tenho aqui nas primeiras páginas, né? Primeira válida está aqui. Uma página que eu oro pela minha vida. Aí eu tenho outra aqui que é a respeito da família. Aí eu tenho aqui ministérios, a lista de tudo quanto é ministério da igreja, inclusive uns que não existem ainda. Os eventos que a gente tem pela frente, os próximos cultos, atendimentos, coisas que vão acontecer no decorrer da semana. Aí eu tenho aqui uma lista que é de todos os discípulos mais próximos, aqueles que eu me comprometi mesmo em acompanhar, em treinar, não é? Eu tenho aqui a lista das células da igreja. Eu tenho aqui algumas coisas de pedido avulso. E aqui na última página dessa parte de pedidos de oração, eu tenho meu discipulador e uma série de pastores, amigos meus, que eu acompanho o ministério e eu oro por eles. E aí o que tenho lá no final? Aqui, no finalzinho do caderno, eu vou anotando as coisas que Deus me mostra. Eu vou, por exemplo, preparar uma mensagem, às vezes eu preparo no iPad, mas a maioria das vezes eu gosto de ir rabiscando mesmo. Eu vou lendo na Bíblia, eu vou pensando, vou orando e vou anotando. Eu gosto de deixar tudo no mesmo caderno porque fica mais fácil para a gente se movimentar. Às vezes eu vou para o monte, vou orar em outro lugar. E aqui eu tenho as duas coisas, né? Coisas que eu preciso fazer, pessoas que eu preciso contactar. E aí vai chegando um momento que o caderno vai enchendo de trás para frente. Esse aqui já tá, deixa eu ver, já passou da metade de trás para frente. Aqui dá para você ver o miolinho, né? E chega uma hora que ele encosta lá nos pedidos de oração, aí eu pego o caderno, jogo para lá, né? Pego outro, passo a limpo os motivos de oração e começo de novo. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque orando outro dia, deixa eu até abrir um parênteses, não dou conta disso aqui tudo todo dia não, tá? Isso aqui vai uma manhã inteira de oração. Tem muitos dias que eu fico só com aqueles motivos de oração da torre e outros motivos relacionados às coisas que a gente precisa vencer naquele dia, naquela semana. Mas esse aqui é o meu caderno de oração mesmo, tá bom? E por que eu estou mostrando ele para vocês? Porque orando recentemente, eu fui percebendo, me dando conta de uma coisa.
De todas essas páginas aqui de motivos de oração e todo o conteúdo das coisas que se tem, eu tenho 2 páginas somente que tem a ver com a minha pessoa. A primeira página e a segunda, que é família, né, que envolve algo mais particular. O restante, todos os motivos, é sobre reino de Deus. Tem a ver muita coisa com a igreja. Algumas pessoas falam, a igreja não é reino. É verdade, a igreja não é reino, mas a igreja faz parte do reino de Deus. Eu não posso falar de reino sem entender o papel da igreja e que ela está dentro do reino de Deus, é a agência do reino de Deus. E aqui eu estou orando por muitas coisas, basicamente envolvendo o reino de Deus. Entretanto, quando eu pego a primeira página, que sou eu, tá aqui, né? A primeira coisa que está escrita é sabedoria. Eu preciso de sabedoria para liderar as pessoas que o Senhor me confiou. E é basicamente isso. Eu peço sabedoria para liderar a igreja, para ganhar pessoas para Jesus, para ter a palavra certa, a resposta certa, para tomar as decisões corretas. Depois eu tenho disciplina, porque eu preciso ser mais disciplinado nas coisas da minha vida. Eu sei que muita coisa eu vou vencer se eu conseguir ter uma rotina mais definida, né? Uma disciplina um pouco mais rígida, paixão pelas coisas de Deus, discernimento espiritual, unção para pregar, para administrar, para curar, para libertar, direção de Deus para tudo que eu vou fazer. E aí vai indo, meus irmãos, uma porção de coisa no fim, que vem o teu reino, levante mais obreiros para a tua seara e outras coisas que são sonhos e projetos pessoais que tem a ver com o reino de Deus. Você percebe que, na verdade, eu estou orando por mim, mas priorizando o reino, que não tem a ver exatamente com anseios meus. Eu tenho aqui sonhos, por exemplo. Vou dar o exemplo de um sonho que eu tenho. Eu sou quadrinista também, eu faço histórias em quadrinho. E no meu mestrado eu fiz uma história em quadrinho para ensinar a língua portuguesa. Eu fui professor de português durante alguns anos e eu criei uma história em quadrinho para ensinar, para facilitar o professor, né? E eu penso que nesse momento, inclusive, de ensino à distância e tudo que a gente está vivendo, seria uma mão na roda. E eu tenho vontade de publicar, né? Eu no mestrado eu fiz o volume 1, já esbocei o volume 2 e falta eu fazer o volume 3. Mas eu tenho esse projeto de publicar e eu sei que tem um potencial comercial muito grande e eu iria ganhar dinheiro. Sabe para quê? Para investir no reino. Eu ia mexer em coisas da minha casa, né? Com certeza ia fazer algumas coisas aqui. A gente tem sonho, por exemplo, de ter um carro, né? Eu tô sem carro desde o início do ano e tô usando do meu pai, graças a Deus que ele tem, ele não tá usando nesse momento por causa do isolamento social e a gente está desenrolando as coisas da igreja usando o carro do meu pai, mas as crianças oram todo dia, é até engraçado, eles vão falando um carro 0 km, automático, direção e tal, veloz, banco de couro, todo dia eles pontuam isso na oração. Mas para que eu quero um carro? Para servir. Tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com as correrias que a gente faz relacionadas ao reino de Deus. E aí, como eu estava falando, eu tenho esse plano, eu quero fazer coisas aqui em casa, mas eu paro e penso assim, vou terminar de fazer a galeria da igreja, vou fazer ali a parte do forro que está faltando, vou dar uma acelerada lá na nossa obra, vou poder investir nos projetos e uma porção de coisa, porque a centralidade de tudo, no meu coração, de coração, está no reino de Deus. Aí a segunda página que está relacionada à família, né? Eu vou orar pela Jennifer, eu oro pelo desenvolvimento espiritual dela, eu oro pela identidade ministerial dela, pela liderança dela, pelos dons espirituais. Eu vou orar pelos meus filhos, eu peço saúde para eles, eu peço proteção para eles, mas eu peço santidade, eu penso no ministério deles no futuro, eu oro para que eles possam ir mais longe no reino de Deus do que eu tenho ido, que eles possam ter um impulso muito maior. E aí eu vou orando pelo restante da família, eu oro pelo meu pai, eu peço saúde para ele,
mas eu oro pelo ministério dele, sabe? Que seja frutífero, que ele consiga alcançar muitas pessoas. Eu vou orando pelos meus irmãos, pelos meus cunhados e cunhadas, né? E com foco na vida espiritual, no desenvolvimento da fé, do relacionamento com Deus, porque eu sei que isso é mais importante do que tudo na vida deles. E aí eu oro pelos tios, eu oro pelos primos. E qual é o sentimento do meu coração? Eu peço crescimento espiritual para aqueles que já são dele. E eu peço salvação, e eu clamo pela salvação dos primos que estão perdidos, de tio e tia que está distante de Deus, né? E, enfim, meus irmãos, no fim das contas, não é sobre mim, é sobre o reino. E talvez você pense assim, né? É porque você é pastor, ou talvez é porque você é doido, ou isso é fanatismo, ou qualquer coisa desse tipo. Eu quero te provar que não é isso. Na nossa igreja tem uma porção de crente, gente boa, gente de Deus mesmo, que vive exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu vou exemplificar alguns casos. Talvez você que é daqui da nossa família de fé vai pensar, eu sei que ele está falando do irmão fulano, está falando da irmã fulana, né? E talvez você diga, está falando de mim, né? Eu não vou conseguir falar de todo mundo, porque o vídeo ele precisa ser, não se delongar muito, né? Mas vou dar um exemplo. A gente foi fazer um serviço lá na igreja, tapar os buracos ali debaixo do altar onde ficavam as caixas de som antigas e abrir um novo ali onde foi instalado a caixa de som atual. E eu chamei um irmão que é pedreiro, né? E mostrei o serviço para ele teria disponibilidade para fazer no dia, e eu perguntei para ele quanto seria. E esse irmão ele deu uma resposta muito curiosa para mim. Eu sei que o dia de pedreiro dele é uns R$ 200, mais ajudante uns 70, né? E o irmão virou para mim e falou assim: pastor, eu vou fazer por 100. Isso aqui é nosso. Isso aqui é pra gente mesmo. Presta atenção, eu não estou aqui falando contra quem cobra, tem que cobrar mesmo. É a profissão da pessoa. Ela vive disso, não é disso que eu estou falando. Estou ilustrando aqui o coração desse irmão. O que ele fez nessa ocasião foi o seguinte: isso aqui é pra gente mesmo. Ele se sente parte daquilo. Ele entende que aquilo ali é reino de Deus. E ver aquele serviço pronto, para ele é uma alegria. Então ele foi lá e cobrou bem menos da metade, né? Botou ali R$ 100 e fez o serviço, ainda fez além daquilo que tinha sido pedido. Tem um irmão na nossa igreja que o sonho dele é ter uma Kombi. E para que ele quer uma Kombi? Para sair pelas gandaias? Não. O irmão quer ter uma Kombi para poder ajudar os irmãos que têm dificuldade para ir no culto, para ir passando e levando um, levando o outro, para levar cesta básica, essas coisas. O sonho dele é esse. Né? Você conhece alguém que tem um sonho de ter uma Kombi? Pois é, nós temos na nossa igreja um irmão assim. Ele falou inclusive que quando ele aposentar, e está esperando ansiosamente esse momento, ele quer servir tempo integral o reino de Deus. Hoje eu falava com um irmão que ele falou assim: pastor, estou orando para eu ter uma moto. Se eu tivesse uma moto, eu ia estar podendo servir muito mais. E agora mesmo, essa semana, eu ia parar um dia no meu serviço para ir aí na igreja ajudar na obra, para poder dedicar mesmo na parte de construção que está acontecendo, né? Eu ia fazer isso. O sonho dele é ter uma moto porque ele está focado no reino. Um casal de irmãos da igreja, eu conversando há poucos dias atrás, eles com o sonho de abrir uma empresa missionária. O que é uma empresa missionária? É uma empresa que você, como gestor, né, o objetivo não é você ir se capitalizando, você ir enriquecendo, você ganha como um funcionário ali e o recurso de lucro dessa empresa é para algum projeto missionário. E eles falando ali e tal do sonho que Deus está colocando no coração deles, e a gente entrou nesse assunto exatamente como tudo na vida da gente gira em torno justamente do reino de Deus.
A nossa alegria em ter algum recurso é poder ofertar. A nossa alegria em ter tempo é para investir no reino de Deus. Até a nossa família é usada dessa forma, não é? Para investir no reino de Deus. E o que é isso, meus irmãos? Será que isso é fanatismo? É o quê? Eu quero ler para os irmãos um versículo, né? Mas antes, eu tenho aqui a anotação, aí eu lembro um negócio importante que eu não falei, né? Com relação a pessoas na Bíblia que faziam isso. Porque talvez alguns digam assim, ah, mas é fanático, Jesus não quer isso de vocês. Na verdade, o ensino da Bíblia é todo nessa direção, né? E Jesus vai exemplificando, inclusive, com algumas situações muito pesadas. Ele fala, por exemplo, de pessoas que se fizeram a si mesmas eunucas por amor do reino de Deus. O que é eunuco? Deixa eu resumir bem resumidinho aqui para você entender esse contexto. Imagina alguém que abre mão da sua própria sexualidade e renega os seus próprios impulsos, corta isso da sua vida de forma voluntária por amor do reino de Deus. Você tem, por exemplo, uma porção de gente que tem um encontro com Jesus e começa a se comportar dessa forma. E Jesus ainda ensina assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Deixa eu falar algo a meu respeito e a respeito desses irmãos que eu citei, desses personagens da Bíblia. Não é pela troca, não. Não é tipo assim, eu vou fazer isso para que Deus venha e preencha as outras coisas. A gente gosta dessa promessa, o sentimento do nosso coração é esse. A gente gosta muito dessa promessa porque a gente descansa nela. Tipo assim, eu estou priorizando o reino de Deus, eu sei que o resto vai dar certo. Eu sei que Deus vai cuidar daquilo que precisa na minha vida. Que é o contrário acontece com muitas pessoas que chegam e falam assim, eu não posso me dedicar ao reino porque eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. E na verdade quando você vira e fala assim, eu não posso, Senhor, porque eu estou resolvendo isso, 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 você está afastando o agir de Deus da sua vida, né? Mas a partir do momento que você busca o reino de Deus, é promessa de Jesus, e eu vivo isso na prática desde que eu me entendo por gente, né? Já que eu sou de uma família missionária, quando a gente vive isso na prática, a gente colhe os resultados. Mas não é pelos resultados, é esse o ponto que eu queria chegar. Esse não é a nossa motivação, sabe? A gente não faz, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu jogar essa semente, porque eu sei aqui que vou colher algumas coisas e tal. Não é isso. Tem a ver com o princípio espiritual. Um versículo que eu quero ler para vocês, que está em Mateus 13, verso 44, que diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Eu achei um grande tesouro. Um tesouro pelo qual eu sou capaz de abrir mão de tudo. E todo aquele que encontrou esse tesouro, a parábola seguinte, Jesus vai ilustrar com outra coisa preciosa, que é uma pérola de grande valor, que o colecionador vende tudo que tem e adquire aquilo e vai feliz da vida. Perdeu tudo, mas tem o que sempre quis. Eu achei o tesouro escondido. Porque alguns crentes, que são crentes que eles, no sentido de que acreditam, e eu vou um pouco mais, são boas pessoas e realmente têm vontade, falam, pastor, eu creio, eu quero mudança na minha vida, eu quero servir a Deus, mas não consigo, eu estou sempre saindo e entrando na igreja, ou eu estou dentro da igreja e estou na lama ao mesmo tempo, e eu não consigo ficar de pé, e eu não consigo ter essa vida que vocês falam. Eu me lembro de uma ex-garota de programa, né, que tinha
se convertido recentemente mas acabava tendo várias situações na vida que mostravam que não tinha ainda a conversão que precisava ter. E às vezes eu pregando a respeito desses assuntos, né, da leveza que é servir a Deus, que a Bíblia fala que os seus mandamentos não são pesados. Às vezes ela virava para mim e falava assim: pastor, eu não entendo isso, não é tão difícil, é tão pesado, sei, você fala aí que eles não são pesados. Tá faltando alguma coisa. É isso que eu quero fazer a igreja entender e todo mundo viver. Tá faltando algo. Alguns encontraram o tesouro e abrem mão de tudo. Eu conheço gente, amigo meu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, até ilustrando aquela questão quando eu falei do eunuco, né? Homossexual na época, e de repente ele achou o tesouro. E há vários anos vivendo aquele tipo de vida, ele vivia com uma pessoa e ele me falou, era uma pessoa boa, que gostava muito dele, o outro rapaz, né? E quando ele chegou em casa e disse que tinha conhecido Jesus e que aquilo tudo não fazia mais sentido para ele, o rapaz ainda se colocou de joelhos, querendo que ele mudasse de ideia, né? Mas olha, isso já faz muitos anos e ele não retrocedeu. Você acredita nisso? E eu cheguei a perguntar, né? Mas assim, não dá lá uma vontadezinha e tal? Você sabe que aquele cara achou o tesouro mesmo, esse meu amigo? Ele encontrou o tesouro. E assim, um monte de gente que eu conheço. Quando eu falo do Evangelho de Jesus, eu falo de algo que eu sei que me transformou e continua transformando. Mesmo eu sendo a bagaceira que eu sei que eu sou, deu certo para mim, deu certo para uma porção de gente. E porque algumas pessoas estão na igreja, estão até buscando mesmo, na sua força e tal. Você só joga tudo pro alto. Você só é capaz de abrir mão de relacionamentos, né? Sejam eles de qualquer natureza, mas que estejam envolvidos em pecado. Você só abre mão de recursos financeiros, do seu sustento muitas vezes, de um padrão de vida, quando você encontra o tesouro. E se você não encontra esse tesouro, não tem porquê, eu vou abrir mão disso. Eu quero ser crente só, mas abrir mão da minha vida, das coisas que me prendem, né? Um jovem rico chegou para Jesus, perguntou sobre vida eterna. Jesus falou para ele assim: vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois vem e me segue. Ou seja, se livra daquilo que é pecado na sua vida, aquilo que está te levando para o buraco. No caso dele era o amor às riquezas, e vem me seguir. E o jovem, ele não viu isso como uma troca boa. Jesus fala: você vai ter um tesouro no céu. Ele: eu não tenho tesouro aqui, eu prefiro ficar com ele mesmo. O cara foi embora triste. Sabe o que Jesus fez? Nada. Jesus deixou ele ir. O olho dele não enxergou o que eu enxerguei. Ah, eu me livrava. É acordar sem um tostão. E eu sei que muitos de vocês também. No dia seguinte, assim, olhar para um lado e para o outro, ia ver os discípulos espalhados, cada um dormindo num canto, Jesus ali no outro. Ia estar feliz da vida de estar andando com o mestre, porque eu achei o tesouro. O tesouro é o reino. Quem ama o rei, inevitavelmente ama o reino. O que existe no meio cristão, na nossa nação, e eu sei que todas as igrejas vivem isso porque é uma questão da nossa época, né? E Deus está curando isso, está fazendo uma grande obra. Essa mensagem faz parte de tudo isso que Deus está fazendo. O que acontece é que é uma crise de conversão. Muitas pessoas criadas na igreja que nunca se converteram. E é uma luta para discipular essas pessoas. Tem uma frase do pastor Anderson Silva que ele diz o seguinte: você discipular uma pessoa que Jesus não converteu é igual ensinar um peixe a voar.
é desgastante e para o peixe, para você, não vai dar certo, não vai fazer sentido. O peixe vai querer continuar no ambiente que ele estava, não vai conhecer os outros ares. Há uma crise de conversão. E você talvez pergunte, não, eu não sou desse jeito não, mas eu me converti a Cristo. Mas eu não vivo essas coisas que você está dizendo. Respeito a sua crença, cada um é livre para crer naquilo que quiser. Mas olha, o entendimento que eu tenho à luz da palavra e na experiência com ele é que quem ama o rei, ama o reino. E depois que a gente descobre o reino de Deus, e eu não estou falando simplesmente de ativismo de igreja, eu estou falando do reino num sentido amplo, sabe? O reino de Deus ele está dentro de nós, Jesus falou, porque eles são valores, eles são princípios na vida de alguém que tem um rei sobre ele, um soberano sobre ele. Mas ao mesmo tempo o reino vai se espalhando para fora, a gente ora, vem o teu reino. Porque a gente sabe que uma realidade governada por esses princípios, tudo ao seu redor governado pelo rei, o reino de Deus, com tudo aquilo que vem com ele. Isso é um tesouro. Isso é um tesouro de grande valor, pelo qual vale a pena sim você jogar tudo pro alto. Olha, eu quero falar para você que está aí agarrado no pecado, sabe, se justificando, não, eu tô assim, mas é por isso, eu tô assim, mas é por aquilo, é sempre temporário, né? Eu tô resolvendo uma coisa, presta atenção. Tem uma frase do Luiz Hermínio que ele fala assim, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Com pecado não se discute, é imputação, não tem para onde correr. Jesus disse, sua mão direita te faz pecar, corta, lança fora. Se o teu olho te faz pecar, ó, mete uma colherzinha aqui, ó, arranca fora. Amputação. Não tem outra coisa. Porque com Jesus é tudo ou nada. Ou você está com ele ou você é contra ele. E não é uma coisa na sua força. Não é uma coisa, eu sei de tudo isso, pastor, mas eu não consigo largar uma coisa pela outra. Simples. Você ainda não encontrou o tesouro. É pesada essa fala? Deixa ela gerar vida no seu coração. Enquanto você está medindo as consequências de uma decisão que você deveria tomar e não toma, enquanto você avalia a sua vida e percebe que você não busca em primeiro lugar o reino de Deus como Jesus ensinou no seu evangelho do reino, você não busca em primeiro lugar, enquanto você avalia isso, aprenda. Existe um mundo totalmente diferente e um coração novo que Jesus quer te dar, não religioso, mas amando ao Rei de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, amando o reino de Deus. Jesus virou para um religioso chamado Nicodemos que veio buscá-lo, como muita gente vai buscá-lo. Jesus deu um corte nele e falou assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. O cara era crente, o cara era religioso. Um outro chamado Cornélio lá no livro de Atos, o cara era gente boa que só ajudava os pobres, tinha vida de oração. E Jesus, o Espírito Santo, na verdade, né, manifestando ali na vida dele, na vida do apóstolo Pedro, manda Pedro ir lá para pregar para ele, porque ele precisava se converter. Ele era gente boa. Jesus gostava tanto do que ele fazia, mas ele ainda não tinha nascido de novo. Sabe? Você já achou o tesouro? Se sim, você está feliz nesse momento e se alegrando e pensando em como trazer, mostrar esse tesouro para as outras pessoas. Mas com honestidade analisa a sua vida, analisa as suas prioridades, né? O que tem sido importante para você e com honestidade responda para Deus. Será que você achou o tesouro? Eu quero orar por você nesse momento, por você que achou
para que você viva cada vez mais, de forma mais plena, o reino. E para você que está perturbado com essa palavra, para você que entendeu que tem alguma coisa com você que não bate com aquilo que você acreditava a seu respeito, vamos orar? Estenda suas mãos. Pai, eu quero orar primeiramente por aqueles que precisam ainda ser alcançados. Quantas pessoas, Pai, até são simpatizantes do Senhor, até amam ao Senhor, até se quebrantam em muitos momentos da sua vida e têm uma vontade grande de te seguir, meu Deus, mas ainda não fazem isso porque ainda não conseguiram enxergar aquilo que a gente enxergou. Pai, que essas pessoas encontrem o tesouro que para elas ainda está oculto num campo. Que elas consigam ter uma revelação dos altos céus, de que a vida tem que ser algo mais do que isso. Em nome de Jesus, faz uma transformação, meu Pai, no coração, de dentro para fora. Que a gente seja uma multidão de pessoas saradas nessa geração, que para de ficar correndo atrás do vento, apaixonado por político, igual adolescente, meu Pai. Preocupado em trabalhar e trabalhar e trabalhar pelo trabalho, simplesmente por uma satisfação profissional que nem existe. Mas que tudo na nossa vida seja levando o teu reino em primeiro lugar. Que o nosso trabalho, meu Pai, seja para levar o reino de Deus naquela área. Que cada advogado seja um missionário no meio do direito. Que cada profissional da saúde seja um missionário dentro dos hospitais. Que cada funcionário de supermercado leve reino de Deus para dentro desses ambientes, a respeito de todas as profissões, meu Pai. Que eles vivam o reino de Deus e manifestem o reino de Deus onde eles estiverem, meu Pai. Essa é a minha oração a respeito deles. E, Pai, eu peço por esses que encontraram um tesouro, meu Deus. Que o nosso olho brilhe cada vez mais pelo Teu Evangelho. E, meu Deus, que a gente viva o Teu reino loucamente, até as últimas consequências. Que a gente não lute por uma denominação, por uma religião ou qualquer coisa que nós humanos construímos, mas que a gente lute pelo Rei e pelo reino com um coração simples diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente cada um de vocês e um excelente final de noite para você que vai estar vendo essa mensagem à noite, né? E um excelente dia para você que vai assistir aí em qualquer horário do dia. Deus te abençoe.